E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formações Rivais e hoje a gente vai mostrar todas as primeiras vezes que os X-Men enfrentaram seus principais vilões nas suas revistas solo e alguns heróis também. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, pede para receber todas as notificações, pega esse vídeo, joga naquele grupinho de WhatsApp da galera, mostra para eles que eles vão curtir também. Como vocês sabem, no início dos anos 90, os X-Men ganharam uma segunda revista. Ficaram duas revistas X-Men e a gente vai mostrar aqui também nessa outra revista as primeiras vezes que eles enfrentaram seus principais vilões. Vamos lá? Começou! O maior vilão e às vezes aliado dos X-Men já aparece no número 1 da revista mensal X-Men de 1963. Lógico que a gente está falando do Magneto. O professor Xavier reúne os X-Men e já os envia para enfrentar o mestre do magnetismo, que usou seus poderes para roubar mísseis do exército americano com a intenção de explodir a raça humana. Magneto seria, ao longo das décadas, em alguns momentos um perigoso inimigo, em outros um aliado e até mentor dos X-Men. Em X-Men 3 de 1964 surge o Blob. Fred Dukes tem como mutação um corpo volumoso e denso que quase nenhuma força do mundo consegue mover. Na edição 4, Magneto forma a primeira encarnação da Irmandade de Mutantes, com Groxo, Mercúrio e Feiticeira Escarlate e o Mestre Mental. Eles tomam a nação de Santo Marco na América Latina e os X-Men viajam para lá para detê-los. Em X-Men 6, além da Irmandade, os X-Men têm que enfrentar Namor, o príncipe submarino. Magneto convence o Senhor da Atlântida a se unir à Irmandade e destruir os X-Men. Os X-Men se desentendem com os Vingadores em X-Men 9 de 1965. Os Vingadores da época eram Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Gigante e Vespa. Depois as duas equipes se entendem e se unem para enfrentar a ameaça de Lúcifer. Kazar e Zabu aparecem pela primeira vez no universo Marvel e enfrentam os X-Men na edição 10. Os mutantes vão à Terra Selvagem e após aquele desentendimento de praxe com Kazar e seu tigre dentes de sabre, acabam unindo forças com a dupla. O Fanático aparece pela primeira vez em X-Men 12. Ken Marco é filho do padrasto de Charles Xavier. Os dois foram criados como irmãos, mas Ken tinha muito ódio e inveja do Xavier. Ele recebe um poder quase absoluto após tocar o rubi de Cyttorak e resolve invadir a Mansão X para se livrar de Xavier de uma vez por todas. Mas os X-Men vão intervir, lógico. Os Sentinelas são criados em X-Men 14. Bolivar Trask cria robôs para caçar mutantes que, segundo ele, eram uma ameaça para o resto da humanidade. Na edição 27 de 1966, a edição em que o Mímico se une aos X-Men, o vilão é o Mestre dos Bonecos, inimigo do Quarteto Fantástico, que cria um boneco de Xavier para controlá-lo. O Banshee surge em X-Men 28 de 1967. Sean Cassidy tem como poder mutante poderosas cordas vocais que lhe permitem dar gritos sônicos. Ele tem sua mente controlada pela organização Fator 3 e é forçado a cometer crimes e atacar os X-Men. Os mutantes enfrentam o Toupeira em X-Men 34. Os X-Men acabam se envolvendo em um confronto subterrâneo com o vilão Tyrannus e incomodam um certo habitante das profundezas da Terra, o Toupeira. Os X-Men acham que o Homem-Aranha é um aliado do Fator 3 e o atacam em X-Men 35. Adivinha, eles acabam se entendendo e o Aranha ajuda os X-Men. Já na fase de Neil Adams surge Sauron. Caulifos é mordido por um pterodátilo mutante e passa a se alimentar da força vital de outras pessoas. Mas se essa pessoa for um mutante, ele se transforma no pterodátilo antropomórfico conhecido como Sauron. Ele ataca os X-Men na edição 60 de 1969. Solaris aparece pela primeira vez e bate de frente com os X-Men na edição 64 de 1970. Shiro Yoshida, um japonês, queria vingança contra os Estados Unidos por terem bombardeado o Japão no fim da Segunda Guerra. Posteriormente, ele se tornaria um aliado dos X-Men e até se uniria à equipe por um curto período de tempo. Os X-Men enfrentam o Hulk em X-Men 66. É a última história inédita antes da reformulação da equipe em Giant Size X-Men 1. O professor manda a equipe atrás do Verdão, que estava destruindo Las Vegas.
Aí veio a nova formação dos X-Men, com Wolverine e companhia. Em X-Men 97, Destrutor e Polaris são controlados por Eric, o Escarlate, um emissário de Shi'ar, e atacam Ciclope e outros X-Men. Tudo isso era um plano do tirânico imperador D'Ken para matar Xavier, que era a única esperança de Lilandra, irmã de D'Ken, para salvar o universo da loucura do imperador. O Senhor do Fogo é iludido pelos vilões de Shi'ar e induzido a atacar os X-Men na edição 105 de 1977. O ex-arauto de Galactus ataca Xavier, mas Jean Grey recentemente havia se tornado a Fênix e o enfrenta. Os X-Men acabam sendo transportados para Shi'ar e têm que passar pela Guarda Imperial para derrotar D'Ken. E liderando a guarda está o Gladiador, um verdadeiro super-homem. Isso acontece em X-Men 107. Aí tem início a fase do John Byrne, e logo no início a equipe precisa enfrentar a Arma Alpha, que depois mudaria seu nome para Vindix e depois para Guardião. James MacDonald Hudson é um canadense do Departamento H que teria treinado o Wolverine. Hudson tenta trazer Logan, que havia desertado, de volta, mas os X-Men não vão deixar isso acontecer tão facilmente. Isso acontece em X-Men 109, de 1978. Mas Hudson não desiste. Quando os X-Men voltavam do Japão de avião, ele convoca sua equipe de heróis canadenses, a Tropa Alpha, e força a aeronave a descer no aeroporto de Calgary. Os X-Men batem de frente com a tropa, que era formada por Xamã, Sasquatch, Estrela Polar, Aurora e Pássaro da Neve. Wolverine acaba conseguindo escapar e volta com os X-Men para os Estados Unidos. A treta contra a Tropa Alpha tem início em X-Men 120, de 1979. Então os X-Men se envolvem nas tramas do Clube do Inferno, e à frente deles estão Sebastian Shaw, o Rei Negro, e Emma Frost, a Rainha Branca. O Professor X, Wolverine, Tempestade e Colossus vão a Chicago e conhecem Kitty Pryde, uma nova mutante que o computador cérebro havia detectado. Mas o clube tem planos de dominação mundial que envolvem a Fênix e capturam Xavier, Logan, Ororo e Piotr. Isso acontece em X-Men 129, de 1980. Nas próximas edições, Kitty, Ciclope, Fênix, Noturno e Cristal, outra nova mutante, libertariam os outros e se infiltrariam no Clube do Inferno, mas seriam novamente capturados. A Fênix então ficaria sob controle de Jason Wingard, o Mestre Mental, também membro do Clube do Inferno. Ela acreditava estar vivendo no século XIX e achava que Wingard era seu esposo. Ela o ajuda a derrotar Ciclope psiquicamente. Isso acontece em X-Men 132. E na edição 134, após sofrer muita pressão do controle mental de Wingard e conseguir se livrar dele, Jean acaba se descontrolando e se torna a Fênix Negra, uma força da natureza movida por destruição. Nas próximas edições, ela iria para o espaço e destruiria um sol, o que acabaria aniquilando um planeta habitado. Para deter a ameaça que a Fênix representava para o universo, a agora Imperatriz Lilandra de Shi'ar se coloca contra os X-Men. Ela decide matar a Fênix Negra, mas Xavier propõe um duelo entre os X-Men e a Guarda Imperial. Os X-Men acabam derrotados. Jean, que havia recuperado o controle, volta a ser a Fênix Negra, mas decide se suicidar em benefício do universo, nessa que é uma das maiores sagas da história dos X-Men. Tudo isso rola em X-Men 137. E falando em maiores sagas dos X-Men, outra acontece pouco tempo depois. Em Dias de um Futuro Esquecido, os X-Men tentam destruir os sentinelas que oprimem os mutantes no futuro, enquanto no presente, uma nova irmandade de mutantes surge para matar o Senador Kelly, evento que teria dado início a um futuro negro para os Homo Superior. Essa nova irmandade era formada por Blob, a Mística, uma transmorfa que já havia aparecido nas histórias da Miss Marvel, e 3 novos personagens: Pyro, que controla o fogo, Avalanche, com poderes sísmicos, e Sina, que consegue prever o futuro. Dias de um Futuro Esquecido tem início em X-Men 141, de 1981. Após a fase do Byrne, os X-Men enfrentam o Doutor Destino. Victor Von Doom se alia a Arcade para derrotar os mutantes. Aqui o nome da revista já tinha mudado oficialmente para The Uncanny X-Men, e o arco com Destino tem início na edição 145.
Aí vem a saga da ninhada, e a Lilandra pede ajuda para os X-Men para deter os planos da sua irmã Rapina. Em The Uncanny X-Men 155 de 1982, Rapina e a ninhada enfrentam os X-Men em Nova York. Colossus fica mortalmente ferido. A Vampira enfrenta os X-Men pela primeira vez na sua revista solo em The Uncanny X-Men 158. Logan e Carol Danvers invadem uma instalação do governo para apagar uma lista de nomes de mutantes que o senador Kelly dizia ter, mas Carol dá de cara com a Vampira, que nessa época fazia parte da Irmandade de Mutantes, e o pau come. Mais pra frente, Vampira quase enlouqueceria por ter a mente de Carol dentro da sua própria, pediria ajuda a Xavier e se uniria aos X-Men. Em The Uncanny X-Men 159, os X-Men enfrentam o Drácula. O Senhor das Trevas tenta transformar Ororo em uma vampira, e os X-Men vão pra cima dele. Termina a saga da ninhada e a segunda fase de Dave Cockrum, e começa a fase de Paul Smith. E em The Uncanny X-Men 172 de 1983, Wolverine ia se casar com Mariko Yashida. O Samurai de Prata e a Víbora tramam para matar Mariko e assumir o controle do clã Yashida. Essa fase está sendo republicada pela Panini na coleção A Saga dos X-Men. Em The Uncanny X-Men 190 de 1985, o feiticeiro ancestral Kulan Gath transforma Nova York numa terra de bárbaros. X-Men, Vingadores e Novos Mutantes são transformados em guerreiros, bruxos, etc. Alguns heróis são convertidos em vilões manipulados por Kulan Gath, entre eles o próprio Professor X, que é mesclado com o Caliban, e os novos mutantes Míssil, Miragem e Lupina. Na edição seguinte, a 191, o Visão também é transformado em um servo de Kulan Gath e investe contra Colossus. Em The Uncanny X-Men 193, o Pássaro Trovejante, um membro dos X-Men que havia morrido anos atrás, aparece vivo buscando vingança contra a equipe. Na verdade, era o irmão dele, James Proudstar, que depois se tornaria o Apache. Ele era um dos Satânicos, um grupo de jovens mutantes criado por Emma Frost. Eles partem para cima dos X-Men e entre eles, em sua primeira aparição nas HQs, já que era uma personagem criada por desenho animado do Homem-Aranha, estava a Flama. A Espiral, serva de Mojo, aparece com a Irmandade de Mutantes que agora trabalhavam para o governo e se chamavam Força Federal Vigilantes da Liberdade em The Uncanny X-Men 199. Em uma história icônica desenhada por Barry Windsor Smith, a Lady Letal, uma mulher que buscava vingança contra o Wolverine, o ataca junto com os ciborgues Skull, Macon e Reese em Nova York, em pleno Natal. Para ajudar o Logan, só estava lá a Chispinha, o Quarteto Futuro. Isso acontece em The Uncanny X-Men 205, de 1986. A Mulher-Aranha, a Julia Carpenter, se une contra a vontade à Força Federal em The Uncanny X-Men 206. O grupo ataca os X-Men em São Francisco. Julia não ficaria muito tempo com a Irmandade. Pouco depois começa o massacre de mutantes. Os carrascos entram nos túneis dos Morlocks para dizimar todos os mutantes que moravam lá. Entre os carrascos estava o Dentes de Sabre, antigo inimigo do Wolverine. Os dois se enfrentam pela primeira vez na revista dos X-Men, na edição 212. O responsável pelo massacre de mutantes era o Senhor Sinistro, um mutante que pregava a pureza genética e fazia experimentos com outros Homo Superior. Vemos a cara dele pela primeira vez em The Uncanny X-Men 221, de 1987. Os X-Men passam por muita coisa depois disso. São dados como mortos, vão morar na Austrália, a maioria deles passa pelo Portal do Destino e tem suas vidas reiniciadas. Uma que passa por isso é a Psylocke. Ela renasce no Japão como uma ninja assassina controlada pelo Mandarim. O vilão do Homem de Ferro envia Betsy contra Wolverine. No fim desse arco ela recobra a consciência, mas continua com a sua aparência oriental. Essa história tem início em The Uncanny X-Men 256 de 1989. A Vampira também tinha passado pelo Portal do Destino. Ela retornou sem a mente e os poderes da Carol Danvers dentro dela, mas foi criada uma nova Miss Marvel que queria matá-la. Essa nova Carol Danvers não tinha força vital suficiente para viver, ela estava se deteriorando. Por meio de experimentos genéticos, Magneto reincorpora os poderes de Carol ao corpo da Vampira e a livra da segunda personalidade de Danvers. Isso ocorre em The Uncanny X-Men 269
de 1990. Colossus retorna possuído pelo Rei das Sombras e tenta matar Xavier em The Uncanny X-Men 277 de 1991. X-Men e X-Factor teriam que se unir para deter os mutantes controlados pelo vilão. Os mutantes que viviam na Ilha Muir também haviam sido controlados pelo Rei das Sombras. Entre eles estavam o Homem Múltiplo e Siren. Nós os vemos em The Uncanny X-Men 278. Na edição 279, 2 X-Men são controlados pelo vilão também, Gambit e Jubileu. No fim desse arco, o Rei das Sombras é derrotado e os membros dos X-Men e X-Factor se unem para formar 2 equipes de X-Men, a Azul e a Dourada. As aventuras da equipe dourada continuam a ser mostradas em The Uncanny X-Men e surge uma nova revista chamada apenas X-Men, em que acontecem as histórias da equipe azul. E em X-Men 4, de 1992, o Ômega Vermelho, um mutante russo alterado geneticamente, é retirado de sua hibernação. Wolverine, que o havia enfrentado quando trabalhava com Dentes de Sabre, e Maverick como agente secreto, convoca os X-Men para deter a ameaça. Os X-Men já tinham enfrentado o Mojo em anuais e em outras revistas, mas a primeira vez que o encaram numa mensal dos X-Men é em X-Men 10. Ele transforma os X-Men em personagens de O Mágico de Oz. É preciso a ajuda de Longshot e Cristal para libertá-los. Eu contei essa história no Assistindo HQ. Vou deixar um card aqui, se você ainda não viu. E a primeira vez que o Apocalipse aparece como vilão numa mensal dos X-Men é em X-Men 14. É na saga Canção do Carrasco, em que o Cable tem o seu confronto final com o seu clone, o Conflito. Muito tempo depois, em X-Men 74, de 1998, o Arcanjo enfrenta o Abominável nos túneis dos Morlocks. Medula, que nessa época era uma X-Men, o ajuda. Em X-Men 90, de 1999, os X-Men precisam enfrentar ninguém menos que Galactus. Os X-Men estavam viajando por realidades alternativas e dão de cara com o Devorador de Mundos. E o vilão da vez é o Caveira Vermelha em X-Men 91. Ele usa o corpo tecno-orgânico de Doug Locke para infectar a tripulação de um aeroporto-aviões da SHIELD e Colossus, Noturno e Lince Negra invadem as instalações para salvar os agentes. Parou. Chegamos no ano 2000. Como você já sabe, se você quiser qualquer miniatura que você está vendo aqui ou que você viu nesse vídeo e tiver à venda na Amazon, me pede o link, eu te mando, você compra por ele, ajuda o canal e normalmente essas miniaturas estão com um preço bem legal lá na Amazon. E se você quiser também, se torne um membro Prime da Amazon por 30 dias grátis, tem um link aqui. Você vai ter uma série de vantagens, vai ver como é o serviço, depois você vê se você quer assinar ou não. Pessoal, o ZDD está com um novo formato, agora são programas gravados, menores, com muita informação, um papo legal sobre cultura pop em geral, entrevistas. Dá uma olhada lá no canal Nerdfusão, sempre eu, o André e o Moisés, trocando uma ideia sobre o que está rolando aí na cultura pop. Dá uma olhada lá, se inscreve lá no Nerdfusão para não perder quando sair esses vídeos. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem o Assistindo HQ Vingadores da Costa Oeste parte 3. O Hank Pym e o Magnum foram sequestrados pelo Ceifador e o seu bando, que tem também lá o Ultron e mais um monte de vilões, e agora o resto da equipe precisa resgatá-los e vai ter a sensacional ajuda do Visão e da Feiticeira Escarlate. E não perde que vai ter a participação mais que especial do grande Márcio Seixas, fazendo um pequeno papel aí nessa dublagem do próximo Assistindo HQ. Depois, no Tudo Que Você Precisa Saber, HQs que eu li na infância. No próximo Rivais, colocamos aquela enquete lá pra galera votar, e os competidores dessa vez foram Demolidor e Thor. Com 69% dos votos ganhou Demolidor. O Thor não ganha uma, mas ele vai ter mais uma chance, vamos ver. No próximo Rivais, então, vamos ver todas as primeiras vezes que o Matt Murdock enfrentou seus principais vilões na sua revista solo. E em outubro a gente vai ter a HQ que eu li e o filme que eu vi, Mulher Hulk. Até lá!